Shabbat Shalom a todos. Hoje vamos falar da Parashá Kitavó, quando vieres. E nessa Parashá nós, como de costume, estaremos começando pela Brit Hadashá, lá em Lucas 24, 44, são os últimos versículos da Bessorot, das Boas Novas de Lucas. E eu quero fazer uma correlação deles com o princípio da Parashá. Mas antes disso, eu queria dizer para você o seguinte: espero que você tenha assistido o vídeo que nós gravamos e que eu postei, para que você possa estar inteirado do que nós vamos estar falando agora. Yeshua começa falando o seguinte: são estas as palavras que nos disse, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá de Moshe, nos profetas e nos salmos. E Lucas diz que foi-lhes aberto o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Ora, vamos então dar uma parada aqui, porque aqui tem algo muito especial que a gente precisa falar. Yeshua, a vida dele cumpre Torá, profetas e os salmos, ou seja, a Bíblia toda. O que Yeshua está dizendo é que tudo que estava escrito no Tanakh se cumpre nele. Então, olha que interessante. Quando ele fala isso com os discípulos, ele abre a mente dos discípulos para eles compreenderem. Eu queria que você pudesse entender uma coisa. Existem momentos em que nós precisamos parar e dizer assim: Espírito Santo, abre a minha mente para me compreender a tua palavra. Por quê, irmãos? Porque a palavra está repleta de alusões a Yeshua, desde o primeiro versículo de Gênesis 1:1 até o último versículo do livro de Apocalipse. E interessante, né? Que quando a gente faz uma brincadeirinha com... Hoje eu vou ficar sentadinho, porque já tá calor aqui, vamos ficar sentadinho. Quando a gente pega a primeira palavra da Torá, Bereshit, e a última da Brit Hadashá, Amém. No princípio, o Amém, que é Yeshua. Então nós vamos ver que até quando eu faço isso, eu compreendo que a minha mente precisa ser aberta para que eu possa compreender as Escrituras. O diabo, ele faz um papel muito bom, cegando as pessoas. E não é só o ímpio lá fora, não. Os crentes têm crente cego, porque não consegue entender a Bíblia. Lê e não consegue entender. E não consegue, muitas vezes, colocar isso em prática, o que é pior ainda. Porque ter um conhecimento e não colocar em prática é mortal para qualquer pessoa. Imagine que você está numa situação em que você precise recorrer a uma ação sua para salvar a sua vida. E você saiba o que fazer. E você trava. Fica parado. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. E é isso que a Bíblia está mostrando para a gente. Que quando eu não tomo uma atitude, quando a minha mente não é iluminada, não é aberta pelo Senhor, e não é por culpa dele, a culpa é nossa, nós estamos a caminho da morte. Rabino, misericórdia, como é que o senhor fala um negócio desse? Porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo no mundo, e não é só nessa época, na época de Yeshua foi assim também, e agora, Yeshua, depois de ter ressuscitado, ele está abrindo a mente dos seus seguidores, para eles poderem entender, mas hoje, o Espírito Santo está dentro de nós. Mas eu preciso de uma atitude. Eu preciso fazer algo para dizer assim: Espírito Santo, abre minha mente. Quantas vezes você fez essa oração? Você que está me escutando aqui no YouTube, quantas vezes você fez esta oração? Pare para pensar sobre isso, porque isso é sério. A gente pede tudo, menos entendimento. Nós queremos coisas materiais, mas entendimento é espiritual.
Só que o espiritual traz consigo o material. E olha que interessante que Yeshua vai dizer. Assim está escrito que convinha que o Mashiach padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Existem várias alusões na Torá e nos profetas dizendo isto. Se eles não conhecessem a Torá e os profetas, como é que eles iam entender isso aqui? Os irmãos compreendem? Então, tudo sobre Yeshua está escrito na Torá. Na época que isso foi escrito por Lucas, não tinha Brit Hadashah, não tinha o Novo Testamento. Eles usavam o que para pregar? A Torá, o Tanakh. Usavam salmos para pregar. Mas, Rabino, os salmos não são cânticos? São, mas são cânticos proféticos. Por isso, irmãos, que a gente tem que entender a Bíblia. E aí, quando Yeshua ressuscita dos mortos, diz o seguinte: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Pare para pensar uma coisa. A mensagem que devia ser pregado era de prosperidade, de sucesso, de vitória, de alegria. Uhul! É isso. Antes de qualquer coisa, arrependimento e remissão de pecados. Nós estamos próximos de Rosh Hashanah. Nós estamos falando sobre isso. Toda semana falando sobre isso. Ontem eu falei sobre isso. Nós precisamos nos arrepender, os nossos pecados serem perdoados, para que nós possamos ter o nosso nome confirmado no livro da vida. E aí o que Yeshua está falando aqui? Que precisa fazer isso, mas começa onde? Em Jerusalém. Por quê? Porque ele vai morrer em Jerusalém, ele morre em Jerusalém e ressuscita em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é o foco profético do universo. E dali a mensagem sai. E Yeshua disse assim: e dessas coisas vocês são testemunhas. Testemunha é quem viu, testemunha é quem viveu. Eu posso dizer que eu sou testemunha da ação de Yeshua, porque aos 17 anos de idade ele me arrancou de uma situação terrível, para me conduzir até hoje. São 45 anos, está para 46 anos. Por isso, eu entendo quando a Bíblia diz isso: e destas coisas vós sois testemunhas. Eu tenho visto a ação de Yeshua todos os dias da minha vida, e na vida de outras pessoas. Mas como é que eu vejo isso? Porque a minha mente foi aberta. E quando a mente é aberta, a gente olha para a situação e diz assim: eu sei o que está acontecendo. A gente já não olha para as coisas de forma natural. Nós olhamos para as coisas com os olhos do Senhor. Ah, está acontecendo uma tragédia. Não, calma aí. Quem está no controle da tragédia? Sou eu? É você? É o vizinho? É o presidente? Quem está no controle disso é o Senhor. E muitas vezes a tragédia se transformou em vitória. Então eu tenho que olhar com os olhos do Senhor. Mas eu tenho que levar em consideração também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, da obediência. Quando é que uma tragédia é transformada em vitória? Quando eu estou vivendo em obediência. Para isso, Yeshua disse assim: eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é que Yeshua ia enviar? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, depois da ascensão dele, 10 dias depois, foi Shavuot, e aí veio a promessa. E o Espírito veio para cumprir Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Tinha jovem na festa, tinha velho, tinha homem, tinha mulher, tinha gente de todas as nações que vieram a Jerusalém em cumprimento da mitzvah, do mandamento de assistir à festa, de participar da festa e de trazer aquilo que eles deveriam para as festas. Na obediência,
veio o quê? A unção, que transformou a vida deles. E os irmãos viram que aquilo foi tão espetacular, o poder que veio sobre eles foi tão grande, que Kefa, o Pedro, quando estava aquele rebuliço do Espírito se movendo e fazendo maravilhas, eles perguntam assim: o que a gente tem que fazer? E Pedro faz um resumo do ministério de Yeshua. Com 30 segundos, uma multidão recebe Yeshua. Foi pelas palavras de Kefa? Não, foi pela unção. A unção que estava sobre ele era tão poderosa que as pessoas ouviram e entenderam. Por que hoje a gente fala e as pessoas não entendem? Porque está com um problema no ouvido. Tem que pedir para o ouvido ser aberto. Por que o livro de Apocalipse está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo ser humano que você conhece tem ouvidos? Sim. Por que Apocalipse está dizendo isso? É porque tem gente que tem ouvidos, mas não está ouvindo. Não adianta ter uma orelha, pode ter até aquelas de abano assim, não está ouvindo. A mensagem não está chegando para essa pessoa. Precisa orar e pedir: Espírito Santo, abre os ouvidos dessa pessoa para ela poder ouvir, entender a mensagem e se converter. Isso é coisa séria, irmãos. Então, tudo isso, Yeshua disse que haveria de acontecer. E lá em Atos 2, o negócio foi tão poderoso que essa mensagem se espalhou pelo Império Romano. O fogo foi tão grande que ele foi pegando, se alastrando pelo Império Romano. Não tinha quem mandar. O Senhor falou assim: eu já tenho uma pessoa que eu vou enviar para lá. Ele pegou o pior membro do Sinédrio, que era o cara mais invocado, mais bravo de todos, chamado Shaul. Falou: é você que eu quero. Vou amansar você, amigão. Todo homem bravo, Yeshua amansa. Mulher brava, Yeshua vai lá e amansa. Ele pega esse camarada, ele saiu para matar, capturar e matar os judeus messiânicos. No meio do caminho ele tem um encontro com Yeshua. A vida dele muda. 3 dias cego. 3 dias o Espírito Santo falando para ele o quê? Abrindo as escrituras para ele. Aquele rabino, tanto conhecimento que aprendeu aos pés de Gamaliel, agora a escritura estava sendo aberta e ele estava vendo todas as passagens da Torá e do Tanakh. Yeshua. Tanto que quando esse homem abre os olhos, ele sai pregando sobre Yeshua. O povo fala assim: ele é doido? Ele veio aqui para matar esse povo, agora ele está ajudando esse povo? O que aconteceu com ele? A mente mudou com a visitação do Senhor. Ontem eu falei sobre Rosh Hashanah e disse: enquanto a nossa mente não mudar, a nossa vida vai continuar a mesma. Não adianta. A cabeça controla o corpo, controla a boca. A gente vai falar do quê? Daquelas coisas que a gente já tem guardado. Se a cabecinha não mudar, vai continuar a mesma coisa. Aí, e a palavra diz assim, que eles foram levados para fora, até Bet-Bará, e levantando as suas mãos, os abençoou. E a Bíblia diz aqui que abençoando ele se apartou e foi elevado aos céus. E eles o adoraram e foram tomados de grande júbilo e foram para Jerusalém. E estavam no templo louvando e bendizendo ao Criador. Imagine que antes dele sair, de Yeshua deixar os discípulos, ele os abençoa. Ele deixou um legado para nós de bênção. E é interessante, irmãos, que esse legado de bênção é para esse povo que quer obedecer. Esse povo que quer falar assim: eu desejo e vou obedecer, custe o que custar. Porque tem que ser uma decisão nossa, irmãos. A gente sabe que a cabeça, se deixar,
o corpo comandar a cabeça, o corpo vai falar o quê? Eu estou cansado. Hoje não, hoje tem aquele negócio que eu quero ver na televisão. Eu quero descansar as minhas patinhas portáteis aqui. Se deixar o corpo comandar, a gente vai virar o quê? Um bicho preguiça. A mente tem que estar fortalecida para falar assim, eu vou fazer corpo, e vou. E a mente dá a ordem para a gente poder fazer. Então, irmãos, eu quero agora dar um salto aqui, lá para Paraxá, porque a Paraxá começa falando sobre um ato de obediência. Ela começa falando sobre primícias. O que são as primícias, irmãos? Os nossos sábios, depois desse comentário da Torá, o que eles dizem para os nossos dias? As primícias, elas são equivalentes a um dízimo. Você vai dar as primícias quantas vezes por ano? Uma. Então é como se de Shavuot até Sukkot, nesse intervalo, nos próximos aí de Sukkot, eu vou trazer meu dízimo e num desses meses eu vou trazer um envelope separado e dizer assim, aqui estão as minhas primícias. Os irmãos viram na leitura da Torá que essa oração que é feita é uma oração de redenção? Os irmãos perceberam que essa oração tem uma relação com Pessah? Eu não sei se vocês entenderam, mas parece que ainda não. Eu vou explicar então de novo. Querido, quando você dá a sua primícia, é como se você estivesse dizendo assim, Senhor, se eu não for liberto do Egito, me liberta. Se eu me arranca tudo que tem do Egito, de dentro de mim, e me liberta. É uma oração de redenção. Dar as primícias significa que você foi redimido. E outra coisa, a Torá fala que quem dá a primícia é porque foi abençoado pelo Senhor, durante todo o ano. Quem não dá a primícia está dizendo para o Eterno assim, você falhou comigo, não posso dar nada porque você falhou comigo, então não vou dar. Lógico que a pessoa não diz isso abertamente, mas o fato da pessoa não entregar, o que ela está dizendo para o Senhor? Justamente isso. Você entende como a Torá é maravilhosa? Por quê? Porque ela mostra para a gente que para mim receber a bênção que Yeshua falou, antes eu tenho que estar cumprindo os mandamentos. Porque não adianta eu não cumprir o mandamento e chegar e dizer assim, eu quero que o Senhor me abençoe. Nada de mal vai me acontecer, mas eu sou desobediente. A maioria dos irmãos aqui tem filhos. Quem tem filho, sabe como é que a gente tem que tratar filho. Quando o filho é obediente, a gente tem a maior alegria de dar as coisas para o filho, de elogiar, de fazer as coisas para ele. E quando o filho é desobediente? Na minha época tinha varinha, chinelo voador. Olha que mira que a mãe tinha, viu? O chinelo voava e acertava. Fora outras coisas que aconteciam, às vezes não tinha nada, pegava a mão e ia no traseiro. Por quê? Por causa da desobediência. Toda desobediência tem um preço. E aqui a Torá está dizendo o seguinte, o Senhor me tirou do Egito. Está declarado aqui, ó, no verso 8, e o Eterno nos tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E quando eu dou a primícia, eu estou declarando que eu fui liberto do Egito. Se você ainda não foi liberto, quando você estiver dando as suas primícias, peça a sua libertação. Eu não sei se você se lembra, mas quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto, eles ficaram doentes. Não foi? Não. Hã? Não. Não! Quem ficou doente no deserto? Ninguém. Ninguém morreu de doença, ninguém morreu, não teve enfermidade. Você imagina o que é um povo? Pouca gente, são 2,5 milhões de pessoas, sem ter uma enfermidade durante 40 anos. Ué, que comida boa é essa que eles estavam comendo que não dava enfermidade em ninguém?
A comida se chamava maná, mas o que estava por trás do maná era a obediência. Não tinha enfermidade, irmãos, não tinha problema com nada. Eles abriam a tenda, o maná estava na frente deles. Eles faziam o maná, cada um do seu jeito, e o maná tinha o gosto que eles desejavam. Você imagina que hoje nós temos que, por exemplo, se você fala assim, eu quero comer uma comida com um gosto X, você tem que ir para um restaurante X, ou para um restaurante Y, para você comer a comida. Lá estava tudo na mão deles. E a Torá diz uma coisa tão interessante, que o maná era absorvido todo pelo corpo. Eles não precisavam ir ao banheiro, não tinha resto, excrementos não tinham. Então você imagina que bênção era tudo isso, mas por quê? Porque para sair do Egito eles saíram em obediência. No deserto eles continuaram obedecendo. Quem continuou obedecendo no deserto alcançou Canaã. Quem não obedeceu, morreu. O cara queria morrer, não precisava fazer muita coisa, só desobedecia. Morria. E aí a gente fica pensando o seguinte, a primícia é a forma de expressão de dizer o seguinte, Senhor, eu cheguei até aqui vivo, atravessei o deserto, continuo vivo e quero continuar na minha caminhada para Canaã vivo. Então, as primícias elas são de uma importância muito grande, porque elas são uma forma de eu dizer para o Senhor acerca da minha obediência. É por isso que a gente precisa entender o objetivo da primícia. E ela vai blindar toda a sua colheita em todo o seu ano. Enquanto que o seu dízimo faz isso mensalmente. E a sua oferta dispara um milagre. Você vê que cada uma dessas coisas tem um objetivo diferente. Por quê? Porque o Senhor trata níveis de finanças de forma diferente. Para nos poder conduzir a um patamar diferenciado. E aí, vem aquela coisa, né? Aí nós entendemos por que muitos dos nossos irmãos que são judeus são muito ricos. Porque eles pegam esses princípios e aplicam. E às vezes a gente fica olhando e fala assim, mas eu não tenho coragem de fazer o que eles fizeram. Lógico que não, mas você nunca vai ter o que eles têm. Você nunca vai ser o que eles são. E por quê? Porque a gente não tem coragem. Porque nós estamos limitados pela nossa mente, lá de trás. Onde no mundo nós somos ensinados o seguinte, que quanto mais eu poupar, mais eu vou ter. E Yeshua ensina que quanto mais eu der, mais eu vou receber. E é interessante que Yeshua fala de uma medida sacudida, recalcada e transbordante. É simples assim. Então, essa questão de finanças, eu não vou falar sobre isso agora, obviamente, porque nós temos muita coisa para tratar, mas essa coisa é muito óbvia. E a gente precisa compreender que para isso poder ser desenrolado, eu tenho que primeiro mudar a minha cabeça. Ontem eu falei sobre isso aqui para Rosh Hashanah, que eu tenho que olhar para as minhas coisas e falar assim, eu vou parar de comprar as coisas que eu comprava antes. Que a gente olha, você vai fazer uma compra no supermercado, você olha o quê? O preço, não é a marca, não é o que você gosta. Você não come o que você gosta, você come o que você pode. Ou estou errado? Devia ser diferente. Eu quero tal coisa. Mas custa tanto, não interessa quanto custa. O meu pai é rico para me dar tudo isso. Eu vou comer o que eu gosto. Eu vou no restaurante X. Mas lá os pratos são caros, não tem problema, porque o meu pai vai me proporcionar isso. Aí eu vou viajar para tal lugar, mas a passagem é 10 mil reais, não me importa, porque o meu pai vai me dar isso. Eu tenho que começar a pensar e a falar de forma diferente, mas para mim fazer isso eu tenho que obedecer primeiro. Senão eu vou ser só um boca grande, que não vou alcançar resultado. Você entende? Então, tudo isso é precedido pela obediência. E olha o que diz o verso 11.
e te alegrarás por todo o bem que o eterno teu Criador tem dado a ti e à tua casa, e o estrangeiro e o levita que está no meio de ti. Quando a gente obedece, vem alegria, porque a obediência traz consigo resultado. Não adianta, irmãos. Tem uma lei universal. Tudo que o homem planta, ele... Eu já ensinei isso aqui para vocês, eu já cansei de falar isso, mas eu vou falar de novo para o pessoal aqui da internet. Eu não perco uma oportunidade de lançar minha semente. Por quê? Porque eu sei o que eu quero para o meu futuro. E você acha que eu vou perder uma oportunidade? Eu não sou burro. Eu não estou dizendo que você seja. Mas a gente precisa olhar e falar assim, peraí, eu estou com a chance diante de mim. Qual vai ser a minha reação? Eu acho que eu não posso fazer nada. Se você não pode fazer nada, significa que o Senhor, quando você precisar, não vai poder fazer nada por você também. Nossa, Rabino, o senhor está sendo radical. Não. Estou mostrando para você que existe uma lei, que se a pessoa que é ímpia obedecer essa lei, ele recebe. Eu digo conhecido de gente que fez isso, irmãos, que precisava de recolher bênção, foi lá, obedeceu, ainda que de uma forma egoísta, mas obedeceu e recebeu. E o Senhor mostrou quem ele é para aquela pessoa. Então a gente precisa também entender isso, só que nós temos conhecimento da Bíblia. Eu acabei de falar que o Espírito Santo precisa abrir a nossa mente, para a gente começar a pensar de forma diferente e agir de forma diferente. Se eu chegar em Rosh Hashanah agindo do mesmo jeito que eu estou hoje, eu não posso exigir que o próximo ano seja melhor do que este. Os irmãos entenderam isso? Então não vai dar para me pedir nada. Eu vou continuar com a minha vida do jeito que ela está. Eu não, né? Mas eu digo assim, quem age dessa forma? E por quê? Porque nós estamos, a gente percebe que existe um espírito de passividade. Não, agora não posso fazer isso, agora não vai dar. Será? Eu acho que eu não vou, não. Aparece uma oportunidade, você fala assim, mas isso é muito para mim. Né? É muito. Como assim? Por que é muito para você? Você não confia em você? Não confia no Senhor que pode te entregar uma coisa grande na mão? O Senhor, Ele quer colocar essas oportunidades diante de nós, mas a gente às vezes não tem esse impulso de falar assim, eu vou obedecer, Senhor, eu vou abraçar isso, porque eu só quero que você preste atenção numa coisa que está escrito na Torá. Veja bem, ele diz assim, Deuteronômio 26, verso 15, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o eterno teu Criador te manda fazer esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faz-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Eterno que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor te fez dizer que lhe serás por povo próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Preste atenção nesse último versículo. Para assim, depois que eu fizer tudo isso, te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor, para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor, teu Criador, como te tem dito. O objetivo é que nós recebamos estas bênçãos. Mas para receber, a gente tem que primeiro fazer tudo isso, e depois o Senhor, está escrito aqui, para assim te exaltar sobre todas as nações. Puxa vida, você quer ser exaltado? Você quer receber isso? Obedeça, em nome de Yeshua. Alguma pergunta? Eu queria só pôr um pontinho aqui das primícias, porque o dízimo, a gente sabe que é um mandamento, isso aí não tem que discutir, né? É um mandamento. A oferta é voluntária.
pelo que a gente vê aqui, as primícias é gratidão. Ele vai falar assim: te alegrarás por todo o bem que o eterno teu Deus. Então, quando eu dou as primícias, eu estou dizendo assim: Senhor, eu sou grato, porque eu estou numa terra que manda leite e mel. E eu estou recebendo os frutos dessa terra. Por isso que eu estou trazendo os meus frutos diante do Senhor, porque só me deixou entrar na terra. E as primícias quer dizer o seguinte: o Senhor é fiel para cumprir, porque Ele cumpriu na minha vida, né? E eu tô numa terra, eu estou plantando, lá na época, né, era fazendeiro. Eu estou plantando e hoje eu estou levando para o templo toda a minha plantação, porque se ele estivesse no deserto, ele jamais poderia levar primícias, né? É verdade. Porque ele não plantou nada, ele não está na terra, como que ele vai levar? Quer dizer, então a gente, por exemplo, as pessoas que têm trabalho, que ganham dinheiro, quando ela deixa de dar as primícias, ela diz para o Senhor: Senhor, o Senhor não está me abençoando em nada, eu não entrei na terra, o Senhor não é fiel para mim. Quer dizer, a gratidão, ela corta a gratidão na vida dela. Porque quando ele volta, ele vai levar as primícias, tudo enfeitadinho, bonito. Mas quando ele volta para plantar, a terra já está pronta. Não vai ser de cobre mais, né? É verdade. Vai ter chuva, como a maldição, não vai ter chuva. Vai ter chuva e a terra já vai estar preparada para ele. Por quê? Porque ele subiu a Jerusalém, ele levou as primícias, ele foi grato por aquele ano todo que ele passou. Que ele plantou e colheu e levou para o eterno, uma parte que era do eterno. É muito interessante a primícias como gratidão. É verdade. Mais alguma observação, irmãos, que eu vou mudar de assunto? Não? Então vamos lá. Aí Deuteronômio capítulo 27 começa a se falar sobre as bênçãos e a maldição, né? Ele fala sobre chegar a um lugar, vai para 2 montes, Gerizim e Ebal, pede para escrever isso sobre umas pedras para se ler nitidamente, né? Porque essas palavras, elas precisam ser muito claras, tem que ser nítidas. A gente tem que entender que tanto a bênção como a maldição, ela precisa ficar diante dos nossos olhos para a gente não se esquecer nem de um e nem de outro. Lembrando o seguinte, tá? Que quando isso foi proferido, o povo ainda estava no deserto, tá? Então, eu quero só mostrar para vocês aqui como essas maldições são numerosas e como as bênçãos são, em comparação, poucas. Eu não sei se você parou para pensar sobre isso. Por que tem tão pouca bênção e tanta maldição? Você já parou para pensar? A bênção é maior do que a maldição. Mas aí eu quero acrescentar uma coisa à sua fala. Existe mais gente desobedecendo e sendo punida do que gente obedecendo e sendo abençoada. O microfone. Você está entendendo? Porque quando tem muita gente sendo punida, essas maldições elas vão se multiplicar. E aqui está falando do povo de Israel, não está falando do povo lá fora, não. Isso é para nós, irmãos. Então isso significa uma coisa horrível, que entre nós tem mais desobediente do que obediente. Misericórdia, segundo a Torá. E isso a gente precisa mudar para mostrar o seguinte, que nós temos que ser obedientes e não desobedientes, na prática. Passa o microfone ali para ele. Pode falar, pastor. Rabi, não só isso, né? Porque eu estava ali, ai de mim, eu ouvi das maldições que estavam falando lá. Eu dizia, ai de mim se eu não cumprir. Porque, o que eu penso? Por ter muito mais, é porque é o caminho mais difícil. Vamos dizer assim, a quantidade para eu ser amaldiçoado, morrer e sofrer todas aquelas maldições são muito maiores do que eu seguir as próprias bênçãos. Então, pastor, mas o problema todo é o seguinte, parece que as pessoas não estão dispostas a obedecer. E nós aqui no Brasil, infelizmente, temos uma prática que é horrível. A gente quer dar um jeitinho. Até com o Senhor a gente quer dar um jeitinho. Não tem problema não. O Senhor não vai tomar em conta, não vai levar em conta isso aqui. É como se nós estivéssemos dizendo assim, tudo que está escrito na Torá, não
Não vale. Se eu conseguir dar um jeitinho e falar assim, Senhor, é só um pouquinho aqui, tá? Daqui a pouco eu volto a obedecer. Só que não. A gente vai ver o seguinte, eu vou repetir. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não vai adiantar. Não vai querer passar o Senhor para trás. Porque o brasileiro, infelizmente, já tem essa índole. Da gente querer dar aquele jogo de cintura para tentar levar vantagem. Isso acontece em tudo, irmãos. Isso é uma coisa muito feia da gente fazer. Ao invés da gente querer obedecer, a gente quer ter um lucro para nós. E a Torá, ela não fala de eu, ela coloca no coletivo. Então o que eu tenho que fazer não é para mim, é para os irmãos. Porque a minha bênção tem que alcançar os irmãos. Sua pergunta, Marcos? Na verdade, não era bem uma pergunta, eu queria só fazer uma consideração também do que eu pensei sobre a quantidade, né, a diferença entre um número tão grande de maldições e bênçãos. Porque quando Deus faz, né, não para nunca. E a maldição, ela tem uma limitação, né, que é justamente quando a gente começa a obedecer. Verdade, Marcos. Olha que interessante. Quando você entra num ciclo de obediência, isso se transforma no quê? Uma constante. Então, quanto mais você obedece, o fluxo não para. É como um rio. Quando está chovendo na cabeceira do rio, o que está acontecendo com o rio? Ele está sempre recebendo água. E quanto mais longe ele vai, mais água ele tem. Então, enquanto a gente estiver obedecendo, Marcos, essas bênçãos vão fazer com que esse fluxo nunca pare. E aí é que é interessante, porque a gente vai começar a ver um negócio que é sobrenatural. A gente vai começar a desfrutar de milagres, nós vamos começar a desfrutar de situações que a gente vai olhar e falar assim, uau, que é isso? Então é isso que a gente quer. O que a Torá quer? Ela quer passar para mim e para vocês uma mensagem dizendo o seguinte, inicie a obediência e não pare. Ela não diz assim, você tem que obedecer todos os mandamentos de uma vez. É um por um. Mas quando você começa, não larga para trás. É essa mensagem da Torá. Porque quando eu pego uma coisa aqui e eu largo, eu estou querendo dizer isso aqui não é importante. Então vai ficar para trás. Pegar um ganchinho do irmão ali, isso é tão verdadeiro que todas as maldições que foi eu que li, aconteceu com Israel. Aconteceu. Nabucodonosor, a mãe comendo filho, doença, holocausto, tudo aconteceu. As maldições todas vieram sobre eles. Mas quando eles foram para o cativeiro e passaram todo o holocausto, eles falaram, opa, esse negócio está dando certo, deixa eu obedecer. Está lá o povo de Israel. Cidades reconstruídas, está por cabeça e não cauda, é isso que ele estava comentando. Porque quando você começa a obedecer, não tem como você ficar na cauda. Automaticamente você vai passar para a cabeça, porque você está obedecendo. A maldição, então, é retirada e você passa, você muda, né, de postura. Sim. Muda de posição, de status. Que é o que aconteceu com Israel. Hoje é uma nação próspera, bem-sucedida, fecunda, e os nossos olhos estão vendo. Mas todas as maldições vieram sobre ele. E isso está registrado nos profetas. A história e acontece. eles lá, a mulher come o filho, que foi um escândalo. Quer dizer, isso tudo está registrado, as maldições. Só que quando eles começaram a resolver, eu vou tomar uma postura de obediência, então eu vou mudar. Agora eu vou trazer a bênção. Sim. E uma outra coisa que me ocorreu aqui, que as pessoas falam assim, nós vamos fazer quebra de maldição. Mas não ensinam as pessoas a obedecer. Então não adianta querer usar um remédio paliativo. Entendeu? Não vai trazer cura. Ele vai pegar e só tirar a dor momentaneamente. Então não adianta isso. Uma pessoa está com dor, mas ele não vai verificar lá no médico qual é a origem da dor. Eu vou tomar um comprimidinho. A dor vai passar. Aí a dor vai fazer o quê? Passou, mas o problema continua lá. E é isso que a Torá não quer. Ela quer que a gente resolva o problema e volte para o padrão de obediência. Porque quando a gente para pensar, é muito mais fácil pegar um comprimidinho e tomar do que ir para resolver o problema. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o problema não está lá fora, o problema está com a gente.
Eu tenho que ter coragem de encarar os meus erros e dizer, eu errei, eu pequei. E eu tenho que me consertar. Por isso, no princípio lá, nós falamos sobre isso. A mensagem de Yeshua é essa. Eu tenho que me arrepender. E Yeshua tem que falar isso para mim todo dia. Se arrependa. E não adianta eu querer colocar panos quentes e dizer assim, não, Senhor, eu estou bem, Senhor, porque isso que está acontecendo não tem nada a ver. Vou falar uma coisa para vocês. Entre os judeus observantes, quando começam as coisas a darem errado, eles falam assim, opa, o que é que está acontecendo onde eu errei? E eles vão buscar o quê? O problema, a origem do problema. Às vezes uma coisa que fez lá atrás está repercutindo. Então ele vai lá atrás e fala assim, puxa vida, eu errei, vou consertar para que esses efeitos cessem. Os irmãos entendem isso? Então no mundo espiritual, quando a gente conserta, é tudo agora, é tudo já. Consertou, o Senhor vai dar a resolução do problema. Mas se não consertar, o inimigo ele tem um negócio chamado legalidade para poder mexer naquilo que a pessoa deixou de fazer. E é simples isso, irmãos, em todas as áreas. Aqui, nós falamos quando nós temos as primícias, porque é a área financeira, é a área que para o homem dói mais. Porque quem é homem de verdade, olha e fala assim, minha obrigação é pagar as minhas contas e cuidar da minha família. Homem de verdade pensa isso, fala assim, eu tenho que ser homem, supridor. E quando tem problema financeiro, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Eu não estou sendo suficiente. Mas será que o meu problema está no dinheiro ou na minha obediência? Vamos parar para pensar sobre isso. Pergunta. É uma pergunta junto com uma colocação. A respeito de quando vive-se a obediência, a gente fala muito aqui no Shabbat que é mitzvot, servir com alegria. Vir para a casa do Eterno com alegria. É festa e tal. E aí eu me debrucei aqui nessa paraxá essa semana, e essa paraxá, ela explica isso. Ela explica. E aí a gente vê como o Espírito abre a nossa mente, o nosso entendimento, e você começa a assistir, porque homens e mulheres que são obedientes, eles independem da condição financeira. Você encontra com uma pessoa que tem muitos bens, porque ela trabalhou, porque ela estudou, seja lá qual for, e que ela não teme ao Eterno, existe uma tristeza na alma. Um vazio. Um vazio. E aí você se depara, tudo isso é cumprimento. Então a pergunta é realmente, está aqui a resposta. Que pessoas que têm o mínimo e que quando você está na casa ou conversando ou você encontra, aquela pessoa, ela enche o ambiente com a alegria que vem do Eterno. E aí eu conversei ontem com a Rebeca e participei ela de como é essa mente mudada, que eu estava em determinado local com uma amiga e ela disse assim para mim que, na verdade foram 3 episódios durante a semana toda que as pessoas vieram dizer, mas você não está percebendo o que está acontecendo nessa semana, que está ruim, opressão e não sei o quê? E eu falei, eu não estou sentindo não, eu estou na Shalom do Eterno. E a outra, e aí em especial quando ela pegou e disse assim, Andréa, é o que todo mundo diz quando as coisas começam a melhorar, porque ela estava falando do acidente que eu sofri. Acontece, deve ser o olho gordo, você não está abatida? Eu olhei e falei, olha, eu não creio. Eu creio que o Eterno está no controle e que era para que eu fosse grata a Ele, porque alguma coisa muito pior podia ter acontecido. Então, na Paraxá diz a respeito disso, não é o que você tem, é o relacionamento com a obediência. Eu não posso vir triste para
para a congregação, eu não posso estar aqui no louvor. Mas eu tenho um problema. Mas quando a gente entende, é isso aqui que a Paraxá está me dizendo. É isso mesmo, não é? Que quando eu obedeço e a presença do Ruach HaKodesh, ela é na minha vida e tudo faz sentido e a bênção começa a correr atrás. Como eu desobedeço, a maldição vai correr atrás, porque existe a legalidade de você conhecer. Eu me debrucei sobre isso porque achei tão rico. Abre uma explicação e tudo vai juntando, fazendo sentido. A obediência, ela atrai a alegria. E aí você obedece porque está mandando servir com alegria. Aleluia. E a alegria aumenta. E não é porque alguma coisa aconteceu que aquilo vai roubar. O Eterno está no controle de todas as coisas. E tem um propósito. Andréia, mas tudo que você falou, minha irmã, passa por um outro elemento, aliás, por dois, né, que nós chamamos de Emuná e Bitachon. Emuná é confiança, e Bitachon é a fé da fé, é o dom da fé. Então, quando você entende quem está no controle, você olha para a situação e fala assim: eu estou obedecendo, estou fazendo tudo certo. Eu estou sendo punido? Não, eu estou sendo provado. E a provação vai trazer a aprovação. Ok? Quando a gente começa a se alegrar com essas coisas, você começa a ver o seguinte: espera aí, Senhor, o Senhor está se alegrando de mim, que bom, então eu vou continuar fazendo. Mas quando a gente começa a ver as coisas darem errado, e você analisa e fala assim: eu não estou obedecendo, aí é hora de parar e pedir perdão. Porque a tristeza vai vir, mas aí a tristeza é legítima por causa da desobediência. Aí entra o que a Andréia falou, aí entra o quê? A maldição. Essa palavra em hebraico é arar, significa prender por encantamento ou cercar com obstáculos e deixar uma pessoa sem força para resistir. O maldito é aquele que está preso, como se fosse por um encantamento. A mente, de novo, voltando para o princípio da Paraxá, a mente precisa ser liberta. A pessoa está cercada com obstáculos, então ela não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não tem direção. Por que não tem direção? Está cega, não ouve a voz do Espírito e está sem forças para resistir, porque está lutando com as próprias forças, não com as forças do Senhor. Os irmãos entendem isso? Então, e aí para completar, quando foi essa conversa, e aí eu fiz uma análise. Depois do acidente, eu falei: eu estou feliz porque eu fui livre. Eu vi um lado que era muito real para mim. Era muito real, não foi nada. Mas eu não podia guiar nem a moto e não podia dirigir por 30 dias. Sabe o que aconteceu? Uma alegria imensa, que foi uma surpresa. Eu sou levada para trabalhar todos os dias. E o meu marido me leva e espera. E daí, assim, os irmãos me conhecem, eu trabalho 3, 4 pessoas de lados opostos de Sorocaba. Da cidade. Exatamente, que é grande. E eu posso me alegrar porque eu vi quanta disposição é uma demonstração de amor. É verdade. E aí eu falei: que coisa, se eu não tivesse passado... Nada disso teria acontecido. Parece loucura, mas é real. Se eu não tivesse passado por isso, eu nunca ia ter a experiência saborosa de ser conduzida para trabalhar durante o mês inteiro. É quase como um motorista particular. É quase um chofer. Gente, vejam bem que coisa interessante. Deixa eu só tentar retomar aqui para a gente voltar para a Paraxá, porque aqui tem as maldições. Então ele vem falando sobre maldito que fez imagem de função e tal. Eu quero pegar numa maldição aqui que eu acho que é muito interessante, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas elas não estão dando muito valor para certas coisas, tá? Que são importantes. O verso
Deixa eu ver aqui, 16, Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Irmãos, a gente precisa cuidar do pai e da mãe. Infelizmente, eu não tenho a minha mãe, mas hoje ajudo a cuidar do meu pai. Eu queria que você pudesse entender isso. Você tem pai e mãe? Cuida. Porque a pior coisa, sabe qual é? É você querer ouvir a voz daquela pessoa. Querer sentir a presença dela e não poder. E aí eu vou pegar e vou ampliar isso para você. Porque a nossa alma carrega marcas que depois vão ser cobradas. Eu não fiz, aí você está com remorso por não ter feito, porque perdeu. E quantas vezes a gente fala que as pessoas não valorizam o que tem, só vão valorizar quando perde? Por favor. Eu chamo isso de estupidez, e eu sou muito franco para falar isso com os irmãos. Nós muitas vezes somos estúpidos porque nós estamos com a pessoa ali, com a oportunidade de conversar com ela, com a oportunidade de estar com ela. Aí perdeu. Acabou. Eu vou ampliar isso um pouco mais para você. Você sabe que, segundo a tradição judaica, nós, líderes, os rabinos, nós somos tidos como pais. E a gente cuida dos filhos. E os irmãos sabem do cuidado que eu tenho com a vida de vocês. E nós estávamos em Belo Horizonte, há mais de 20 anos atrás, e o Senhor disse assim: vocês vão embora para São Paulo. E aí, irmãos, aconteceu e nós, em um mês, nós mudamos para São Paulo. Viemos para Votorantim. Aquelas pessoas lá em Belo Horizonte, até hoje, mandam mensagem para a gente falando assim: nossa, que pena que você saiu daqui, nós perdemos a oportunidade de estar com vocês. Porque lá também o nosso papel era este, cuidar das pessoas como pais. Cuide dos teus pais. Cuide, porque se você perder, ou quando você perder, porque não é se, né? É o quando. Pode dar remorso depois. E aí, irmãos, isso pode gerar uma coisa muito ruim no coração da gente. E outra coisa, além do problema emocional, tem o espiritual. Se não cuidar de pai e mãe, recebe de brinde uma maldição. Rabino, misericórdia, como é que o senhor fala isso? Com a boca. Estou falando isso para vocês porque isso é verdade. Está escrito aqui. E nós já aprendemos sobre isso. Então, se você negligenciar seu pai e sua mãe, a culpa não é minha, porque eu já te ensinei isso e estou te ensinando de novo, para a gente não cometer esse erro. Porque depois o preço vem. A gente te fala uma coisa, o boleto chega, e chega mesmo. Cuida do seu pai e de sua mãe. Entendeu? Porque aqui tem muita maldição, eu não quero ficar mexendo nisso, porque em anos anteriores eu já falei sobre isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se tudo isso que tem aqui, ainda no verso 26, tem uma coisa que é pior ainda para mim, que eu acho que é mais séria ainda. Diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. Pior do que as maldições é dizer o seguinte: eu não cumpro, então a maldição vem sobre a minha vida mesmo assim, por não cumprir. Por isso que Torá é uma coisa séria. Por isso que quando a gente ensina a verdade, algumas pessoas pegam e dizem assim: eu quero ir embora daqui porque o que eu estou ouvindo está me incomodando. Porque a gente chama as pessoas para um posicionamento. Não é brincadeira. Eu quero poder chegar na eternidade e Yeshua falar assim: meu filho, você fez um bom papel. Você ensinou, você falou. Eu vou perguntar assim: então todos aqui, ele vai me responder, não sei se sim ou se não. Mas eu falo assim: você fez a sua parte. Porque o que eu posso fazer, irmãos, eu faço e ensino para você. Eu não posso abrir sua cabeça.
Mas a gente precisa entender a palavra, essa palavra está viva. Assim como a bênção vem sobre nós, se desobedecer a palavra, vem, irmãos. Não adianta a gente querer, não vai acontecer nada com você. Vai. Aconteceu com Israel. A Rebeca acabou de falar que você pega a história de Israel, quanta tragédia. Agora, há poucos anos atrás, em outubro, a tragédia que aconteceu em Israel. No final de uma festa de Sukkot, todo mundo alegre, uma tragédia se abate sobre Israel. Então, não adianta, irmãos. Quer obedecer? Você quer participar da mesa do rei? Nós estamos no mês de Elu, o rei está no campo. Você está conversando com o rei? Você está participando das coisas do rei? Devia estar, porque ele está bem próximo da gente. Mas para isso a gente precisa ter esse relacionamento, ter intimidade. A tua intimidade com ele tem que ser tão grande que você tem que saber o seguinte: a que horas que ele vai para o palácio? Nós somos no mês de Elu, ele está no campo, mas que hora que ele volta para o palácio? Você sabe? Devia saber. Por quê? Porque a gente tem que ter proximidade. A gente precisa estar tão perto dele, com um relacionamento tão gostoso, que ele conte para nós os segredos dele. Vou voltar para aquilo que Yeshua disse, ele abriu a palavra. Os segredos da palavra dele estão aqui, e às vezes a gente lê e não entende. E aí alguém olha e fala assim: mas eu vi isso aqui. E você vai falar: como é que essa pessoa descobriu? Eu nunca vi isso aqui. Eu tenho 400 anos de crente. Nunca enxerguei. Mas por quê? Porque não está tendo relacionamento. A gente tem tempo para tudo. Para estudar a palavra, para conversar com Yeshua, sentar e falar assim: eu queria conversar contigo, Yeshua. Preciso conversar com o Senhor. E eu vou falar uma coisa para você que aconteceu conosco esta semana, comigo e com a Rebeca. Desejo. Você tem que desejar alguma coisa, além de obedecer, você tem que desejar. Eu e a Rebeca estávamos na nossa casa e tal, e aí nós começamos a falar assim: Senhor, nós queremos pintar a nossa casa, nós precisamos que a nossa casa fique bonita, precisamos disso, daquilo. Começamos a desejar, irmãos, desejar, porque eu falei isso ontem aqui. Aí de repente o Senhor mandou as tintas para a gente. O Senhor não tem quem vai pintar. E a Rebeca falou para mim assim: eu não quero que você pinte, eu quero que um profissional faça. Óbvio que eu não sou profissional de pintura, lógico. E ela falou: você vai cansar. Também me preservou. Obrigado, amor. Arranha, né? Como pintor. Cansar a garganta e tudo. Aí o que aconteceu? O Senhor mandou um crente para me ajudar. Ele foi e pintou a casa toda. Está linda a minha casa. Aí essa semana nós olhamos e ela lembrou. Ela falou assim: nós desejamos, amor, isso aqui. O Senhor vai cumprir o desejo do teu coração quando você estiver em dia com Ele. Você vai desejar algo e aquilo vai vir na sua mão. Quantas vezes tem acontecido comigo, com a Rebeca? Irmãos, parece conto de fada, mas não é real. E isso que a gente precisa parar para pensar. Quantas vezes ela fala assim, ela comenta: amor, eu queria tal coisa, daqui a pouco a coisa chega na mão dela. Eu olho e falo assim: pede umas coisas diferentes assim, né? Pede um pacote com $1 milhão, uma coisa assim, né? Porque uns diamantes e tal, né? Quem sabe, né? Mas eu brinco com ela, mas irmãos, é sério, isso é intimidade com o Espírito Santo. Então, o capítulo 28, ele vai começar assim: e será que, se ouvires a voz do eterno teu Criador, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O versículo completa: o eterno teu Criador te exaltará sobre todas as nações da terra. De novo, já tinha falado aqui atrás que iria exaltar, agora está falando de novo. Você percebe o desejo que o Senhor tem de nos exaltar? Eu não sei se você está entendendo, irmão. Há um desejo no céu
que nós estejamos bem. Tem um desejo da eternidade, mas ele diz assim, olha, ouve o Senhor falando contigo. Nosso Senhor está falando conosco agora. Tenha cuidado de guardar esses mandamentos. E o resultado disso vai ser a exaltação. E aí, você acha que isso é pouco? Eu acho maravilhoso, não precisava de mais nada na Bíblia. Acabou. O capítulo 28 podia acabar aqui. Mas o Espírito Santo ainda foi lá e falou assim, tem mais. Ele diz assim, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz. De novo, o que me lembra ouvir a voz? Me lembra do jardim do Éden, Adão. Ele ouvia a voz na viração do dia que vinha conversar com ele e dar instrução para ele. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Senhor falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você e te dizendo assim, filho, faz isso, faz aquilo. Está dizendo que essas bênçãos virão e nos alcançarão. Nós não vamos correr atrás de nada, irmãos. A bênção corre atrás de nós. Será que eu estou lendo errado? Eu estou lendo errado aqui? Não. Será que está errada a interpretação? Porque não é possível, irmãos. Eu tenho vivido isso com o Remete. Nós não vamos atrás de nada. As coisas às vezes batem na nossa porta e chegam. E às vezes a gente fica até impressionado que eu olho para ela e falo assim, ué, já chegou? Mas a gente olha, irmãos. A gente obedece e deseja. Aí diz assim, bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre, da tua terra, dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Vou parar aqui, só um minutinho. Não sei se você percebeu isso aqui. Abrangeu toda a nossa financeira, a nossa vida financeira. Tudo que a gente fizer vai ser bom. O Senhor vai abençoar. Aí diz assim, você vai ser bendito quando você entrar e quando você sair. Você entra com a bênção e sai com a bênção. E o que você vai fazer? Você vai transmitir, vai influenciar outras pessoas a receberem isso. É simples. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que foram alcançadas por causa do trabalho? A Andréia mesmo já cansou de dar testemunho aqui de pessoas que foram alcançadas pela bênção do Senhor através da vida dela. Entenda isso. Nós vamos entrar com a bênção e sair com a bênção. Porque a gente nunca perde. Quando você dá alguma coisa para alguém, você abençoa alguém, aquilo volta para você. Não tem como dar errado. Então, o Senhor, Ele continua assim. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Irmãos, imagina a pessoa que não te quer bem, que não gosta de você. Como eu tenho casos de gente que não gosta de mim porque eu sou judeu, porque eu sou rabino. Porque eu sou o cara que fala na cara o que tem que falar, não gosta de mim por causa disso. E a Torá diz assim, o Senhor entregará aos teus inimigos. Eu não considero ele meu inimigo, mas ele me considera inimigo. Então, essa pessoa vai ser entregue diante de mim. Eles vão sair contra mim por um caminho, porque aqui está dizendo que é mais de um. Mas eles vão fugir dos 7, sem fazer mal para a gente. O inimigo chega com aquela cara, porque eu vou acontecer, porque eu não sei o que tem, porque eu sei. E vai olhar, virar as costas para ser melhor ir embora daqui. E tem que sair correndo. Por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a obedecer, as pessoas começam a olhar e começam a dizer assim, por que ele está fazendo isso? Você sabia que as pessoas têm ciúme de você porque você é obediente? Porque as coisas para você acontecem de um jeito diferente. Ele tem que ficar dando murro em ponta de faca.
Você não. Você vai obedecer, as coisas vão chegar. Você vai orar e o milagre vai acontecer. E a pessoa vai continuar chorando lá e tudo vai dar errado na vida dela. Você acha que é brincadeira? Eu ouvi de uma pessoa falando, ó, fulano, tudo que ele está fazendo está dando errado. E tudo que podia dar errado, já deu errado na vida dele. E aí? Cumprindo a palavra. Para isso, irmãos, eu tenho que receber aquilo que eu dou. Ninguém dá aquilo que não tem. O que você tem para dar? Para o Senhor, eu estou falando do Senhor agora. O que você tem para dar para o Senhor? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Eu tenho que ter o tempo para poder estar com Ele em intimidade. E a oração, irmãos, não é só aquela repetição. É a gente poder sentar com o Senhor e falar: Senhor, eu estou triste. Eu estou bravo. Eu estou batido. Essa semana, né, como a Andréia falou, aconteceu muita coisa no Brasil. Uma pessoa mandou uma mensagem falando assim: por favor, eu preciso de uma palavra. Nosso país agora acabou. Eu falei assim: minha irmã, calma. Não acabou nada, não. E Yeshua está no controle. Deixa, não fizeram isso aí. Eu comecei a citar o povo de Israel. Jogaram Yosef numa roubada, numa cova. Depois ele foi vendido. Depois traíram ele, falaram mal dele. Depois ele foi para a prisão. E lá na prisão, o Senhor falou assim: teu tempo acabou, filho, de prisão. Está na hora agora da exaltação. Mas ele passou pelo processo antes de ser exaltado. Não queira fugir do processo. Dói, lógico que dói. Doeu para mim, para a Rebeca. Nós passamos por um processo de humilhação. A pessoa olhar e falar assim: isso não vale nada. Eu ouvi isso na minha cara, irmãos. Gente fala assim: não vale nada. E eu abaixei a cabeça e falei assim: tá bom. Aham. Hoje, a pessoa tem saudade de mim. Olhavam para a gente e falavam assim: com a mesma roupa, do mesmo jeito. Ah, vocês não têm carro, né? Vocês não têm casa, né? Vocês não têm nada, né? E a gente só engolia a seco. Mas na hora de pedir oração, vinha pedir oração para quem? A gente não tinha casa, não tinha carro, mas havia uma unção sobre a nossa vida e ainda há, que resolve os problemas. Hoje o Senhor deu casa, deu carro, daqui a pouco vai dar mais algumas coisas que estão vindo por aí, né, Rebeca? Faz diferença para mim isso? Nenhuma. Mas tem que se cumprir a palavra do Senhor. E o Senhor diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo o que puseres a mão te abençoará na terra que o eterno teu Deus te dá. Para isso aqui acontecer, não pode acontecer de forma aleatória, tem que ter obediência. Aí você pega, você fala assim: vou fazer coisa X. Você começa a fazer, a coisa começa a multiplicar. Não tem que fazer força. O profeta Zacarias diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu falo uma coisa para os irmãos, e é verdade. Quantas vezes eu olho para o mundo, aí eu vejo pessoa, desculpe a palavra que eu vou usar, mimizenta. Não pode tocar. Porque você não pode falar assim comigo. Você olhou torto para mim. Haja paciência. Eu falo para os irmãos, aqui nós estamos ensinando vocês a serem guerreiros. Você não quer ser guerreiro? Por favor, a porta é aquela ali, pode ir embora. Aqui gente mimizenta, não. Mas aqui vai sair daqui um povo guerreiro, um povo que na hora que o diabo aparecer na frente, ele vai falar assim: é ruim, eu vou sair daqui. E ele vai sair com ele, não você. Em nome de Yeshua. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui, o Senhor está dizendo que Ele vai mandar a bênção nos nossos celeiros.
Celeiro é um lugar onde se guarda, se armazena. Não é só sua comida, não. Eu posso falar, né? Sabe qual é outro celeiro que você tem? O teu banco. Glória a Deus. O teu banco vai começar a ficar cheio. Mas por quê? Porque vai cumprir isso aqui. Tudo que você colocar a mão vai começar a dar certo de uma forma diferente. E por quê, irmãos? Por causa disso aqui, da obediência. Hoje a paraxá é obedeça. A Torá continua. O Eterno te confirmará para si, por povo santo. Você sabia que nós somos odiados no inferno? Sabe que o diabo e o capetério todo têm raiva da gente? Por quê? Porque nós não pertencemos a ele, nós não somos mais dele. E ele olha e fala assim: eu estou bravo com você porque você era para ser meu. Era, não sou mais. Sai fora, bicho feio, nojento. E o Senhor confirma a mim e a você todo dia, o povo santo, como te tem jurado. Há um juramento nos céus acerca da nossa vida. Mas ele continua: quando guardares os mandamentos do Eterno teu Criador e andares os seus caminhos, porque nós temos um pacto com ele, um pacto de sangue que não pode ser anulado. Desculpe se eu estou pregando para você, mas eu preciso falar isso desse jeito. Você entender isso aqui que eu estou te falando hoje. Há um pacto que foi feito na eternidade, e depois ele foi feito na terra com o sangue de Yeshua. E a gente não pode ficar dando uma de bobão e quebrar o pacto que ele fez. Porque nós podemos quebrar, porque ele jamais vai quebrar. Eu não sei se você tem noção do desejo que Yeshua tem da gente voltar para ele. Não sei se você tem essa noção. Eu não tinha, até um tempo atrás. E estudando a Bíblia, um dia o Senhor falou comigo assim: você não entende o quão preciosa é a vida dos meus filhos. Eu falei assim: não, Senhor, eu sei que a vida de cada um é preciosa. Ele falou: não, você não está entendendo. Ele falou assim: você saiu de mim. O teu ser espiritual é um pedaço de mim. Você é uma centelha minha que está na terra para cumprir um objetivo. Irmãos, isso aconteceu já uns anos atrás. Eu tomei uma pancada tão grande que eu fiquei meio assim. Falei: peraí, Senhor, calma, explica devagar que está agitado aqui. E o Senhor foi me explicando e mostrando quem é o homem. Por isso que Yeshua tem um amor tão grande para mim. Nós somos um pedaço, uma partícula dele, do Criador. Que essa partícula, quando o homem e a mulher se encontram e fecunda, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, essa partícula vem da eternidade e entra para poder estar aqui na terra. Mas ele quer que essa partícula volte para ele e não vá para o inferno. Teoricamente, você sabe o que acontece? Existem milhões, bilhões de partículas do Criador sofrendo no inferno, e Yeshua sofre por isso. Você entende onde eu quero chegar? Você entende por que a Torá é tão concisa para falar de obediência, para falar assim: obedeçam e me deixe abrir os céus para vocês. Se vocês obedecerem, vocês vão ter de tudo comigo. Mas se não, eu vou reverter as bênçãos em maldição. Não sei se você percebeu na leitura da Torá que todas as bênçãos que estão aqui, quando desobedecem, elas se transformam em maldição. Meu Pai, será que é muito a gente entender isso? Que o Senhor, olha só, meu Pai, deixa eu ler o verso 12: o Eterno te abrirá, o 11 é esse. O Eterno te fará abundar de bens, de fruto do teu ventre, dos teus animais, da tua terra, sobre a terra que o Eterno jurou. Por favor, vai o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da terra. Tudo isso vai ter em abundância. Irmãos,
Por acaso você tem gado? Você tem muita terra? Acho que nenhum de nós ainda tem, né? Ainda não, mas vai ter. O que o Senhor está dizendo para a gente? O seguinte: os teus filhos vão ser muitos filhos e vão ser filhos valorosos, mas o resultado do teu trabalho vai ser abundante. Glória a Deus. Nossa, eu gostei da animação de vocês. É que vocês não estão vendo aqui a animação que o povo está agora. Misericórdia. Acho que eu tenho que falar para eles de novo, né? Vou falar para vocês de novo, então. Vamos lá. Vocês vão ter abundância nos seus ganhos. Glória a Deus. Ufa. Ele continua dizendo o seguinte: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Primeiro para dar chuva no seu tempo certo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E você vai emprestar para muita gente, porém você não vai tomar emprestado. Glória a Deus. Vai entrar no financeiro. No microfone. Quer dizer que nós não vamos entrar na financeira, né? Para pedir dinheiro emprestado. Não, nós não vamos entrar em financeiro. Inclusive, outro dia, assim, há mais um ano atrás, uma pessoa me ligou e falou assim: olha, eu estou ligando aqui para o senhor e tal, porque o senhor foi sorteado. Nós queremos fazer um empréstimo para o senhor de 20 mil reais e tal, nas condições XY, blá, blá, blá. Eu falei: terminou? Terminei. Eu não preciso de dinheiro emprestado. Mas como não? Todo mundo precisa. Eu falei: não, inclusive se você quiser, eu te empresto 20 mil reais nessas mesmas condições. A pessoa falou: mas nós não podemos pegar dinheiro emprestado. Eu falei: então eu não quero seu dinheiro emprestado também. Financeira quer me colocar em rolo? Não. Eu falei: eu te empresto 20 mil reais. Nós temos que ter para emprestar. Glória a Deus. Meu pai, está escrito aqui, irmãos. Ou será que vocês não entenderam o que está escrito aqui? Para o irmão nós não podemos cobrar ajuda, para o pessoal lá de fora pode. Você tem que ter dinheiro para emprestar, em nome de Jesus, você vai ter dinheiro. E aí, eu vou para o verso 13. E nós falamos sobre isso ontem. E o Eterno te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Eterno teu Criador, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Ô meu Pai, irmãos, isso aqui é tão simples. É tão simples deixar de ser escravo para ser senhor, deixar de ser oprimido para poder ser honrado. Isso é tão simples, mas para isso aqui eu tenho que voltar e obedecer. Por que o Senhor não pode te dar uma coisa na mão para você poder ter sucesso? Por exemplo, Leonardo é engenheiro. O Senhor dá um projeto para ele e fala assim: filho, constrói isso aqui. E ele faz um negócio e o negócio acabou. Aí o irmão é construtor, o Senhor coloca o negócio na mão dele e fala assim: está aqui, meu filho, faz isso aqui. Puf, explode. Não pode? Lógico que pode, mas eu tenho que estar em obediência e falar: Senhor, o Senhor se agrada de mim? O Senhor pode me dar um negócio desse? Por que não, irmãos? A minha pergunta é: por que não? Por que a gente tem a cabeça tão pequena de não ser ousado em pedir isso? Será que você está me compreendendo? O Senhor pode entregar uma coisa na nossa mão, mas nós temos que desejar isso. Falar assim: Senhor, eu quero fazer isso para te honrar, eu quero pegar isso aqui, o resultado disso aqui eu quero investir na tua casa. Um dos irmãos aqui, um dia falou para mim assim: eu vou sustentar a congregação com o meu dízimo. Não foi? Eu vou sustentar a congregação, pagar aluguel, vou fazer tudo aqui. Entendeu? E a coisa já está caminhando. Daqui a pouco a gente vai ter surpresa aí. Caminhando os negócios. Então, entenda isso. Mas a pessoa falou, colocou isso no coração e já está fazendo. Então, por quê? Porque o Senhor já está abençoando pela obediência. Então, é
essa palavra aqui, irmãos, ela está viva, mas eu preciso pegar e entender que isso serve para mim. E eu posso viver isso aqui na plenitude. Mas eu tenho que desejar, eu tenho que ter um projeto. Você tem um projeto? Você tem um projeto? Você tem um projeto? Você tem um projeto? Se você tem um projeto, coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu quero fazer isso aqui. Por favor, não fale, eu não tenho dinheiro. Por favor, não fale isso. Misericórdia. Tá? Você está jogando contra ti e você está dizendo que o papai não é competente de te abrir o seu bom tesouro e te entregar o que você precisa. Porque se for necessário, vai aparecer um investidor que ele vem da conchinha da caixa prega, onde o vento faz a curva. Esse lugar é longe para cachorro. Tá? Ele vai vir e falar assim, ó, tá aqui, ó. Começa seu projeto aí, vai dar certo. Por quê, irmãos? Porque está escrito, isso aqui está relacionado à bênção do Senhor. O povo de Israel é assim, tem uma necessidade, eles vão atrás e criam alguma coisa. Entendeu? O seu celular, você está aí com ele na mão? Isso aqui é invenção de judeu. Se você pegar as coisas que tem aqui dentro, o chip e outras coisas, é invenção de judeu. Por quê? Porque tinha uma necessidade. O Waze foi inventado por um judeu. O camarada estava na universidade de Tel Aviv e ele não sabia onde é que eram as ruas. E uma voz falou com ele assim, mapeia com satélite e cria um aplicativo para você poder andar pela cidade e reconhecer onde estão as ruas. Ele teve uma ideia. É estudante de engenharia da computação, ele foi lá, fez um programa, mostra todo o mundo inteiro usa o Waze. Obra de um judeu. Por que ele não pode ter uma ideia dessa? Rabino, nós estamos no século XXI, e o Kiko? O que eu tenho com isso? Você acha que o Espírito Santo é criativo? Você acha que ele não sabe onde estão as brechas? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Por favor, no microfone. Não, falando que o Senhor está doido para abrir esse bom tesouro para nós, que a hora que a gente chegar vai estar tudo lá. Ele fala, mas você não pediu nada, você não quis nada, está tudo aqui parado. Aqui, ó. Então, irmãos, entenda isso, o Senhor tem com tudo para dar para a gente. Mas eu tenho que ter ação, atitude. Não adianta eu ficar pagando uma de vítima para o Senhor e falar assim, Senhor, porque eu sou assim mesmo, Senhor, porque eu sou uma pessoa séria. Fala. Posso colocar uma coisa? Liga o microfone. Está ligado, não adianta. Não adianta o microfone. Pega esse aqui, por favor, entrega lá. Não, eu queria só colocar. Eu quero vir para falar para todo mundo, pessoal aqui também ouvir. Será que a gente também não reivindica os versículos que estão na Bíblia? Por que eu estou falando isso? Vamos dizer que eu sou obediente, estou sendo humilhada no meu trabalho. Senhor, está escrito aqui que o Senhor vai me colocar por cabeça e não cauda. Está escrito na tua palavra. Eu estou tomando posse desse versículo. Por que eu estou falando isso? Porque quando precisou, o diabo usou versículos contra Yeshua. É verdade. Está escrito, né? Aí Yeshua vinha e rebatia ele. Ele citava os versículos e Yeshua falava outro versículo com ele. Então, se o diabo reivindicava os versículos, por que eu, que sou servo, tenho o Espírito Santo, conheço a palavra, não tomo posse do versículo? E falo assim, peraí, mas está escrito isso aqui, Senhor, por que eu estou ficando humilhado assim? Por que a pessoa está passando por cima de mim no meu trabalho e eu estou sendo humilhada, sendo que o Senhor falou que... Por que eu estou falando isso? Porque quando precisou, Moshe argumentou com o Eterno. Peraí, você vai matar esse povo todo? E como é que vai ficar a sua reputação? Como é que vai ficar? O povo todo vai falar que o Senhor não tinha condições de levar esse povo para a terra. Que o Senhor não tinha possibilidade. Aí vai ficar ruim para o seu nome. Então, quer dizer, o Moshe veio e argumentou com o Eterno. Então a gente fica... Isso aí não tem dinheiro, deixa ele me humilhar mesmo, senão eu vou perder emprego. E fica nessa coisinha de vítima e não pega o versículo e reivindica. E aí o versículo está aqui, que é o bom tesouro do céu, que tem lá e tem aqui.
E a gente fica nessa vidinha que nós estamos, né? Sim. Porque não toma posse de nada, né? E igual quando eu estou cansada, Senhor, o Senhor falou que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E eu espero no Senhor. Eu não espero em outro Deus. Eu espero no Senhor. Então renova minhas forças. Então eu faço sempre quando eu preciso do versículo, né? Eu sei. estou pegando. Eu sei disso. Passa para lá Só uma coisa, a gente precisa crer nisso, sabe, Roberto? Crê na Bíblia. A gente precisa crer na Bíblia, porque não adianta eu ter a Bíblia, carregar ela, né? Antigamente a gente carregava ela na mão, depois passou para debaixo do braço. Hoje tem uns crentes agente secreto. Carrega no celular, entendeu? E no celular fica bem quietinho para não dizer quem ele é, né? Porque, eu não posso me expor. Mas você não estuda. Covarde, mas tudo bem, vamos por essa parte. Qual que é a sua pergunta, Marcos? Então, essa semana eu tive uma questão, eu queria ver se realmente isso se concretiza ou não, né? Que o mal ele se divide em duas partes, o acusador e o executor, né? Então, quando a gente, pelo menos foi o que eu percebi, né? Em Adão e com Yeshua, só o acusador apareceu, e não o executor, porque não havia pecado aqui. Sim. Então, quando a gente passa por essas situações, que até a sua esposa está falando, né? A gente tem a visita do acusador. O acusador. E quando a gente não confronta o acusador, vem o executor. Sim. Porque aí Isso se complementa, né? Sim. Então, foi isso que eu Sim. essa é a minha questão. A questão, o problema é o seguinte: a execução só vem porque tem uma dívida. A acusação, ela independe da dívida, mas a execução não. Entendeu? O acusador foi até a presença do Eterno falar mal de Jó. Qual era a dívida que ele tinha? Nenhuma, tanto que ele foi elogiado. Mas a acusação estava lá, o acusador estava lá. Entendeu? E o livro do Apocalipse fala que ele vai para a eternidade para acusar os santos. Ele não vai acusar um cara que já está perdido. O cara já vai para o inferno com uma faixa nas costas escrito bem feito: fui. Ele vai para os santos. Então, ele vai para acusar para quê? Para haver um motivo da acusação se transformar na execução. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer é tomar cuidado. Quando acusar, fala assim: peraí, a acusação tem fundamento? Senhor, eu estou vendo aqui uma obediência, eu estou bem com o Senhor, tem misericórdia. Se tem alguma coisa oculta que eu fiz, eu não me lembro, porque a gente às vezes peca e não se lembra, só me perdoe agora em nome de Yeshua. Acabou. A acusação lá é cortada e não vai ter execução. E o que a gente precisa fazer é evitar a execução. Então, quando a gente está nesse padrão de obediência, a execução não vai ter. Uma coisa que é interessante é o seguinte: em Rosh Hashanah vai ser aberto o livro da vida, o livro dos medianos e o livro dos ímpios. Então, para os ímpios vai vir o quê? A execução. E quando um justo morre, ele está sendo executado, ele está sendo premiado, promovido. É a promoção. E é isso que é interessante, porque a gente vai ver o seguinte, que a punição, ela é por conta do pecado, a provação não. A provação é para saber o que está dentro do nosso coração. E o Senhor fala isso no Israel, que Ele provou o que tinha dentro do coração do povo de Israel. Alguns sucumbiram e morreram por causa do seu próprio pecado, outros permaneceram firmes. Então o que a gente precisa hoje é entender esse princípio e aplicar na nossa vida. É simples assim. Tem mais alguma pergunta, alguma questão? O meu tempo está acabando, então eu só gostaria de fazer umas considerações finais, porque o Senhor diz para não se desviar de todas as palavras que Ele tem ordenado, nem para a direita nem para a esquerda. Porque quando a gente faz isso, a gente abre um precedente para o diabo poder atuar na nossa vida. E isso é muito perigoso. É melhor a gente andar em retidão e não ter precedente, não abrir brecha para os demônios poderem fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos e dizer para os irmãos o seguinte: essa paraxá,
é muito clara. Ela é muito clara e não tem como a gente errar. Mas nós temos que nos posicionar e fazer uma escolha. O que você quer para a sua vida? O que você quer para o teu futuro? Ela começa falando sobre a questão financeira e termina falando da questão espiritual. Ela mescla, ela junta todas essas coisas. Então eu gostaria de terminar te falando o seguinte: cada um de nós toma decisões todos os dias. Algumas não influenciam no nosso futuro, outras muito. Então, pense no que você quer fazer. Qual é a tua escolha para o teu futuro? Eu só quero lembrar aos homens que cada decisão que você, como homem, toma, influencia não só a sua vida enquanto sacerdote, mas a sua família. E isso pode se estender por gerações. Então, o homem, eu e você que somos sacerdotes, temos que tomar as melhores decisões. Então, que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração para dizer assim: eu vou guiar você na sua melhor decisão, para que essa decisão te conduza à vitória. E aí, a gente vai poder ter o aval não só do Espírito Santo, mas da nossa família. Nossa família vai chegar e falar assim: puxa vida, você conseguiu. Eu estou falando de esposa e de filhos. Porque quando a gente vê que a nossa decisão foi correta, e a esposa chega e fala assim: puxa vida, você acertou. E os filhos também, você não sabe como isso é bom. Porque eles são os nossos maiores críticos, mas também deveriam ser aqueles que mais deveriam nos elogiar quando a gente acerta. Então, fica aqui essa palavra, que o Eterno abençoe as nossas vidas, e eu quero pedir a você que é homem, que tenha a sua postura de sacerdote de homem, e trabalhe certinho para que tudo possa dar certo na sua família. Você que é mulher, que é casada, lembre-se, o seu marido faz de tudo para te fazer feliz. Os daqui da congregação são ensinados a isso. Eu espero que todo mundo esteja cumprindo em nome de Yeshua. Se não, depois eu vou te procurar e puxar a sua orelha. Que o Eterno abençoe sua vida. E você que me escutou até agora, tenha paciência de estar comigo, que você possa receber grandes bênçãos do Senhor hoje e sempre. E nos veremos na nossa próxima paraxá. Um beijo no seu coração, uma semana de vitória. Shalom, shalom, shabbat tov, toda rabá.